Foram 2 meses e meio que já deu para sentir os efeitos de uma série de fatores que estão afetando nós, o povo brasileiro, e não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Então, existem alguns desafios que são internos do Brasil e outros externos. Por exemplo, a questão da pandemia foi mundial, do Covid. A questão agora da guerra entre Rússia e Ucrânia. Lá na Europa, né, no leste europeu, mas está influenciando o mundo inteiro. Está influenciando as commodities que o mundo todo compra. A primeira delas é o petróleo, é a energia. Hoje o petróleo é a principal fonte de energia para mover o mundo. Então já o preço do petróleo explodiu. E isso interfere em tudo, nos transportes, nas máquinas, equipamentos que usam, né? Então, isso é um efeito direto nos custos de tudo que se produz e faz aqui no Brasil. A questão da produção de alimentos, né, com fertilizantes. Fertilizantes, o Brasil ainda não fez o seu dever de casa quanto a explorar as minas de principalmente fósforo e potássio, e continua importando. 85% ele importa, exatamente a maior parte de onde está a guerra hoje, que é Bielorrússia, Ucrânia e Rússia, né? Esses fatores todos são mundiais que interferem na nossa horta, né, na nossa casa aqui no Brasil. Então, isso se somar com outros fatores que nós já vimos com o problema de inflação, né, já subindo muitos preços aqui dentro, o câmbio, né, que tem uma variação muito grande, ele ajuda na redução dos preços internos, mas prejudica quem exporta, tem menos lucratividade na exportação. Além disso, temos um ano político, um ano de eleições praticamente gerais, né? Então nós temos um emaranhado de problemas que colocam todos nós em alerta. Então dá para dizer que nesses primeiros 2 meses, embora tenhamos ficado em alerta, a gente já está sofrendo as consequências desses fatores externos. O que é a consequência principal? Primeiro é o bolso. Né? Os alimentos subiram, combustível subiu, energia subiu, gasolina, combustíveis, né, subiram todos. Enfim, isso gera preços mais altos. E preços mais altos é a inflação. E a inflação é o pior imposto que tem, porque ele come o valor do salário. O percentual que sobe de inflação é o percentual que tu perdeu no teu salário, no teu poder de compra. Então, esse é o principal efeito. Agora, a gente tem uma preocupação muito grande quando esses efeitos, por exemplo, para somar, nós tivemos efeito de geada, né, há pouco do ano passado, que levou a safra de milho, tivemos a seca, que levou a safra de soja da nossa região, e isso também deixa de criar valor para circular na economia local, no mercado, no comércio, nos serviços, né, e a própria indústria, e o próprio produtor, que não tem aquela receita que estava previsto. Então, assim, não faltam ingredientes, né, para o quadro, né, que nós começamos a enfrentar em 2022. Diante desse quadro que nós temos que ter posturas. A Frimeza, na atividade suínos, ela trabalha integrada junto com o produtor e as cooperativas filiadas. São 3 partes. E a gente chama de cadeia produtiva do suíno. Então, nós sempre prezamos para viabilizar todos dentro da cadeia produtiva. O produtor, a cooperativa afiliada, que vende ração, que fornece grãos, assistência, e nós aqui que industrializamos e vendemos. Então, nenhuma das partes deve sofrer ao ponto de terminar. Então, a cadeia tem que ser preservada. Então, o que a Frimeza fez? A Frimeza está
auxiliando, junto com as filiadas, a sustentação da produção. O nosso produtor integrado de suínos, ele não está se sentindo e não sofreu com essa crise da suinocultura. Quem está sofrendo são os produtores independentes, que eles produzem por conta e enfrentam o mercado por sua conta. Então, quando o preço está muito bom, ele ganha bastante dinheiro. Quando o preço cai, como foi o ano passado e esse ano, ele perde dinheiro, perde muito dinheiro. Então, no caso do produtor integrado, não está tendo problema. O mercado de leite dá sinais de melhora, seu Liz? Os mercados, vamos falar então primeiro do suíno. A nossa previsão que a partir de maio, talvez fim de abril, começo de maio, já começa a equilibrar a oferta. Aquele excedente de produção terminou e já vai começar a entrar numa certa estabilidade. Acho que os preços vão conseguir cobrir o custo de produção que cresceu muito por causa da soja e do milho. Então, o custo suíno nós vamos falar entre R$ 7,50 a R$ 8,00 o quilo vivo, e isso vai ter que ser repassado aos preços lá na frente no consumidor e no mercado externo. Quanto ao leite, nós tivemos períodos de seca muito fortes o ano passado e até começo desse ano, e diminuiu a produção. A produção mundial também reduziu o ano passado, e o preço do leite em pó no mercado cresceu muito. Então, não compensa para as grandes indústrias importar leite em pó. Então, ela tem que comprar o leite aqui dentro, produzido aqui. E o leite está subindo de preço. Está subindo ao produtor, está encarecendo também os derivados lácteos, né? Vai subir o preço do leite longa-vida, está subindo o preço dos queijos, derivados todos, né? Ele vai ir um patamar equilibrado lá pela oferta e procura do leite. Então, a produção se ajustou à necessidade interna e o preço subiu, né? E até acreditamos que vai subir um pouco mais. O nosso projeto de crescimento da Frimeza, ele foi concebido de médio e longo prazo. Então nós, durante esse período aí de 15 anos, que começamos em 2015 até 2030, nós vamos sentir muitos altos e baixos. Nós vamos sentir crises como essa de agora e vamos sentir recuperação logo ali na frente. Então, um projeto dessa envergadura, ele não pode oscilar conforme essas crises que vêm. Ele tem que ser num planejamento contínuo e por isso que ele está andando, porque nós já fizemos os financiamentos, já tem todo o planejamento e agora é só uma questão de execução. Então, o cronograma está dentro do que foi previsto e até o fim do ano nós devemos concluir no início de janeiro, iniciar a operação naquela planta. Naturalmente que ele vai começar com volume e depois gradativamente vai crescendo os abates conforme o projeto. Um ano especial para a Frimeza, né? 45 anos de história, né, seu Elias? 45 anos passando por diversas crises históricas, né, guerras, eleições, inflação, impeachment, tudo que se imagina, né, se passou nesse período todo. E agora mais uma crise aí que já falamos de vários fatores que causaram, e a gente tem que ser forte para passar por isso. A Frimeza sempre trabalhou muito com os pés no chão, muito conservadora, sempre fazendo seu planejamento e dando passo na hora certa para não cometer muitos erros durante o caminho. E isso tem dado continuidade no seu crescimento e principalmente musculatura econômica e financeira para enfrentar esses períodos mais críticos. Isso dá proteção aos produtores, dá proteção às filiadas e principalmente aqui aos colaboradores. A Frimeza se orgulha de sempre ter conseguido cumprir com o pagamento de salários e vai cumprir. Isso é uma questão essencial dentro da Frimeza e principalmente numa crise dessas, o ano passado nós geramos 1.000 novos empregos e esse ano já contratamos
330 empregados em praticamente 2 meses e meio. E vamos continuar agora, até o final do ano, buscando mais gente para trabalhar em Assis. Então, independente dessas crises que aconteçam, tem que continuar crescendo e gerando oportunidades para todos. A mão de obra, de um modo geral, no Brasil, acho que o brasileiro ele foi conduzido por políticas públicas para depender muito do governo. E acabou se criando uma cultura de que o governo tem que ajudar. As pessoas não pensam que o governo do dinheiro é o governo do povo que paga imposto. Quanto mais ajuda tu pede, mais tu tem que pagar para o governo. Infelizmente, essa cultura vai ter que mudar. Então, assim, a mão de obra hoje tem uma crise geral. Na mão de obra operacional, que a gente chama de chão de fábrica, a mão de obra de nível médio, né? E a de nível técnico especializado. Todas essas 3 camadas, está faltando gente no mercado. E então, o que a gente precisa fazer? Preparar as pessoas, né, para essas funções mais técnicas, mais especializadas, digitalização, computador, teclado. Né? Dentro da indústria, hoje tem muitos robôs trabalhando, tudo é terminal de computador, então tem que ter formação mínima de tecnologia da informação, de informática, de programação, para poder operar. Então isso falta muito. Eu acho que foi um erro estratégico do Ministério da Educação ter largado. E a mão de obra básica, eu acho que tem que voltar o povo a pensar que trabalhar faz bem, que trabalhar com trabalho honesto, bem remunerado, é a razão da nossa existência. Nós não nascemos para depender dos outros. Claro que tem as pessoas que têm deficiência, são problema de doença, saúde, mas isso logicamente tem que ter os programas e tem que proteger, e a sociedade tem que proteger. Agora, aquele que tem condição de trabalhar, tem que trabalhar. Escola técnica aqui em Medianeira é um passo muito importante, né? Essa escola é uma pena que nós atrasamos 9 anos parada. Isso é uma questão, às vezes eu me pergunto, como é que deixamos isso acontecer? Como é que nós aqui de Medianeira deixamos ficar parado? Não pode, essa escola deveria ter acontecido, cada pessoa, cada aluno que sair daquela escola já estará empregado, e empregado com bom salário. Então esses cursos, agora estamos trabalhando para definir os cursos corretos para ser implantado na grade lá escolar, para que se forme aquelas pessoas que realmente está faltando no mercado. E isso está andando bem e nós torcemos para que se construa o mais rápido possível e comece a se formar o mais rápido possível esses profissionais. Assim como foi a UTF, né? Antigo Cefet no começo, né, seu Edir? A gente sempre falava assim, né? O pessoal falava, justificativa, mas vem curso superior e coisa e tal. Acho que no Brasil tem muito curso superior e pouco curso técnico. Eu acho que foi uma perda. O Cefet, o antigo Cefet, se formou, eu digo hoje, a Frimeza dentro do seu sistema de gestão, dentro da fábrica, dentro das fábricas, todo o pessoal formado no Cefet. E foram eles que deram impulso para poder crescer, para poder fazer inovação, para melhorias. E esse fornecimento dessas pessoas, ele acabou. Então, acho que foi um atraso, né? Mas quem sabe agora, com a nova escola, recompõe essa mão de obra que tanto precisa. Com certeza. Seu Elias, queremos agradecer sua participação, né? Por nos receber aqui, para a gente falar um pouquinho especialmente do que estamos vivendo hoje e desejar que os próximos tempos sejam de paz, né? Todos nós esperamos, né? Quando se ouve todo esse cenário de guerra, eu fico pensando assim, em que século nós estamos vivendo, né? Pessoas matando pessoas, largando bombardeio em cima de residências, hospitais. Eu espero que a consciência, né, dos homens seja maior e que a razão ela vença e que a gente possa ter paz, que volte ao comércio mundial
e principalmente garanta a liberdade das pessoas. Acho que a democracia, a liberdade é tudo quanto temos que lutar para conseguir que todas as pessoas do mundo inteiro, de todas as nações, vivam livres.